Placa de vídeo. O que é uma placa de vídeo? É um componente de computador usado para acelerar a performance gráfica do sistema. De performance gráfica, entendemos de tudo relacionado à imagem que você vê na tela, desde a navegação pela internet até a edição de fotos e vídeos. Mas normalmente a sua utilização principal é na hora de jogar game. O principal componente da placa de vídeo é a GPU. O que é uma GPU? A GPU é um processador de altíssimo desempenho feito especialmente para trabalhar com gráficos. É por isso que ele não conta com 1, 2 ou 4, mas com centenas e milhares de núcleos de processamento, para poder lidar com um grande volume de dados de forma paralela e términa no menor tempo possível. Existem em sistemas sem placa de vídeo, o que contamos apenas com gráfico integrado ou popular vídeo on-board, o único processador tem que realizar todas as tarefas, o que faz com que o sistema fique mais lento. Já em um sistema com placa de vídeo, ele pode dividir as tarefas com o processador. E como conta com a sua própria memória dedicada, além de não interferir no funcionamento do processador, também não tem o seu rendimento prejudicado pela atividade dele. Essa colaboração é essencial para os games, pois gerar gráficos é uma tarefa bastante complicada que demanda um alto poder de processamento, que enquanto a placa de vídeo faz, o processador pode cuidar de todo o restante sem interrupções. Placa de vídeo. O que compõe uma placa de vídeo? No centro de tudo temos a GPU. Está aqui, componente mais importante de qualquer placa de vídeo. Ao redor dela vemos os chips de memória dedicada. Chips de memória que armazenam as informações que serão usadas pela GPU. Além disso, como toda placa de expansão, a placa de vídeo precisa de uma interface de comunicação com o resto do sistema. Atualmente é utilizado o barramento PCI Express, esse barramento aqui. Finalmente, depois de ter gerado as imagens, elas precisam ser exibidas. Para isso, as placas de vídeo contam com diversas saídas de vídeo para usar em um monitor ou mais para usar em um monitor ou mais de diferentes tipos. Observação: você deve observar se o slot PCI Express de sua placa-mãe se é 3.0 ou 2.0, visto que a versão 3.0 trabalha 4 vezes mais rápido que a versão 2.0 na transferência de dados entre a placa-mãe e a placa de vídeo. Placa de vídeo. As placas de vídeo podem vir em diferentes tamanhos, havendo uma distinção básica na sua altura entre as placas de perfil normal, utilizado na maioria dos gabinetes, e na placa Low Profile, ou perfil baixo, que pode ser utilizados em gabinetes mais finos e compactos, conhecidos como os gabinetes Slim e HTPC. O perfil normal e o perfil Low Profile, o perfil baixo. Outra distinção no tamanho das placas de vídeo é em relação ao número de slots que ela usufrui. Placas mais simples ocupam apenas uma fenda do gabinete dedicado ao slot onde a placa está instalada, e por isso são chamadas de single slot, enquanto as placas de alto desempenho, que possuem um sistema de refrigeração mais sofisticado, costumam ocupar um slot adicional, por isso são chamados de dual slot e single slot. Quanto ao sistema de refrigeração, existem basicamente dois tipos: placas de refrigeração passiva, que contam apenas com dissipador de calor, portanto depende da ventilação oferecida pelo gabinete, e as placas com refrigeração ativa, que contam com seu próprio cooler para manter a sua temperatura segura para o seu funcionamento correto. Refrigeração passiva e refrigeração ativa.
Tipos de saídas de vídeo. VGA, essa é a primeira. Esse é o tipo mais antigo de conexão entre o computador e o monitor, e é por isso que é o único analógico da lista. Isso significa que a qualidade máxima de transmissão de imagem em cabos VGA seja mais baixa que os outros padrões encontrados no mercado. As imagens tendem a ficar pixeladas em LCDs de alta resolução. Apesar de haver esse tipo de entrada em quase qualquer computador, em TV já são bem difíceis de serem encontrados. Portanto, você raramente usará, a não ser que esteja usando um projetor, cuja maioria das vezes é de baixa resolução e não necessita de uma conexão digital para transmitir imagens. Apesar de não transmitir áudio, os cabos DVI têm um sinal digital nas suas imagens com transmissão de dados digital. O padrão DVI consegue reproduzir em uma tela a resolução de 1920 por 1200 pixels, porém pode ser maior dependendo da qualidade dos cabos. Portanto, mesmo usando o DVI Dual Link, cuja resolução aumenta bastante, não é indicado para conexão com TVs, já que seria necessário na maioria das vezes um cabo extra para transmitir sons. Se o seu objetivo é conectar a um PC ou um PC a um monitor, no entanto, um cabo DVI serve muito bem, caso o monitor tenha a saída DVI. Placa de vídeo, tipo de conexão HDMI. HDMI é o padrão mais popular e transmite muito bem áudio e vídeo digitalmente a 60 frames por segundo. Este é o padrão denominante tanto em computadores quanto em TVs que transmitem imagem e som com qualidade elevada. A maioria dos televisores contam com entrada HDMI 2.0, que consegue receber vídeo com resolução até 3840 por 21.160 pixels a 60 frames por segundo, o suficiente para usar em monitores e TVs modernos. Para isso terá que usar um cabo HDMI 2.0. O padrão é o mais indicado para conectar PCs e monitores e TVs, tanto por sua versatilidade e popularidade, quanto pelo seu preço baixo dos cabos com esse tipo de conexão. Placa de vídeo. Memória da placa de vídeo. Embora a memória tenha um papel fundamental no funcionamento da placa de vídeo, é importante observar que o desempenho da placa é determinado pela GPU e não simplesmente pela quantidade de memória que existe na placa. Temos aqui um teste realizado com 4 placas de vídeo, todas com 2 GB de memória. Como dá para notar, há uma grande diferença de performance entre elas. Todas elas têm 2 GB de memória. O que muda é o núcleo de processamento, a GPU. Notem a GTX 960. Placa de vídeo. Ok, a quantidade de memória não é o que determina o desempenho da placa de vídeo, mas afinal, quanto de memória eu preciso? A resposta mais simples é que depende do jogo. Se um determinado jogo utiliza 2 GB de memória, por exemplo, ter mais que isso não trará benefícios algum. Porém, se um jogo precisa de 4 GB de memória, por exemplo, e a sua placa de vídeo possui apenas 2 GB, essas informações adicionais terão que ser armazenadas na memória do sistema, na memória RAM, e o acesso a ela é muito mais lento que o acesso dedicado.
Ok, a quantidade de memória não é o que determina o desempenho da placa de vídeo, mas afinal, de quanta memória eu preciso? A resposta mais simples é que depende do jogo. Se um determinado jogo utiliza 2 GB de memória, por exemplo, ter mais do que isso não trará benefício algum. Porém, se um jogo precisa de 4 GB de memória, por exemplo, e sua placa de vídeo possui apenas 2 GB, essas informações adicionais terão que ser armazenadas na memória do sistema, na memória RAM, memória do computador. E o acesso a ela é muito mais lento que o acesso dedicado à memória da placa de vídeo, o que prejudica bastante no desempenho da GPU. Placa de vídeo e alimentação. Placas de vídeo podem vir sem conectores de alimentação ou com conector de alimentação de 6 pinos ou com conector de 8 pinos. O importante é saber que sua fonte de alimentação precisa ter esses conectores caso algum deles venham em sua placa de vídeo. Caso essa regra não seja seguida, você pode até queimar sua placa de vídeo. Placa de vídeo, nomenclaturas. Placas com nomenclatura GT e GTS terminadas em 10, 20, 30, 40 são indicadas para público casual. Exemplo: GT 610, GT 720. Placas com nomenclatura GTX terminadas em 50 e 60 são indicadas para públicos entusiastas. Com elas você roda os jogos mais recentes em qualidade média e alta. Exemplo: GTX 760, GTX 960. Placas com nomenclatura GTX terminadas em 70 e 80 são indicadas para os públicos hardcore. Com elas você roda jogos mais recentes em qualidade alta e ultra. Exemplo: GTX 780, GTX 970. Geralmente, as melhores opções de custo-benefício são as séries 70 e 60, pois oferecem um desempenho satisfatório por um preço não muito elevado. A série 80 é parâmetro de ostentação, pois custa caro e nem sempre oferece um ganho de desempenho que justifique o seu preço. Placas AMD. As placas AMD seguem uma linha muito semelhante às da NVIDIA. As placas terminadas em 40, 50 e 60 e com nomenclaturas R7 são básicas e indicadas para público casual. Exemplo: R7 250, R7 260. Placas terminadas em 70, 80 e com nomenclatura R9 são focadas no público entusiasta. Com elas você roda jogos atuais em qualidade média e alta. Exemplo: R9 270, R9 280. Placas terminadas em 90 e com nomenclatura R9 são as top de linha para o público hardcore. Exemplo: R9 290. A variante nas placas AMD fica por conta dos modelos com X na nomenclatura, que oferece mais processadores gráficos em relação ao modelo padrão. Isso irá se refletir no desempenho, que tende a ser melhor que no modelo tradicional da mesma placa. Exemplo: R9 280X, R9 290X e assim sucessivamente. Então ficamos por aqui nessa aula. Até a próxima videoaula.